Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo que enviou a pergunta de hoje, você que disse que tem 53 anos de idade e se apaixonou por uma garota de programa de 24. Ela chegou a te pedir um dinheiro emprestado, você emprestou, você falou que vocês começaram a namorar, mas ela ficava muito tempo sem te dar distância, uma vez que vocês eram de cidades, inclusive, diferentes. Pois bem, como ela demorava a falar com você, você ficou chateado e colocou um fim na história. Mas aí, alguns dias depois, ela veio com uma conversa falando que tinha sido assaltada, levaram o celular dela e etc. E aí, você chegou inclusive a apresentá-la para sua família e fez um empréstimo bancário e se endividou por vários anos com medo de perdê-la. E aí, no final das contas, você acabou ficando sem ela e endividado. E mesmo sabendo dessa história, do tanto dessa história que te fez mal, como você disse, você colocou aqui, sente saudade dela, não consegue tocar a vida para frente, fica olhando sites de acompanhantes para ver se a encontra e acontece que nunca a encontra e você fica nesse círculo vicioso. Você disse que já tentou sair com outras garotas de programa, que inclusive sexualmente foram melhores do que ela, mas você fica pensando e pensando e pensando nela saindo com outros parceiros e a sua vida virou um tormento. E aí no final você disse assim, sei que parece coisa de novela, mas infelizmente é verdade. Enfim, se ela me fez tanto mal, por que não consigo ter raiva dela? Eu não penso em voltar, mas não consigo esquecer. Acho que a questão de ter raiva dela não necessariamente vai ser a melhor ou a única saída para você seguir a sua vida adiante. O primeiro aspecto que eu queria chamar a sua percepção é de quando nós tomamos atitudes exclusivamente emocionais ou atitudes impulsivas, usualmente nós temos arrependimento depois. Sabe, esse é o típica situação de que você fez primeiro para pensar depois. E o que eu trabalho aqui com os meus pacientes, já cansei de falar aqui no nosso canal, é de inteligência emocional. Ou seja, em última instância, de nós fazermos uma interlocução do sentir com o pensar. Então, a partir do momento em que você foi sentindo medo de perdê-la, você foi lançando mão de artifícios financeiros para que isso te trouxesse um conforto emocional e assim você sentisse a garantia que ela iria ficar com você, mas de fato não foi o que aconteceu. Então, a partir disso, eu queria trazer o seguinte, não estou aqui para te condenar e para te julgar pelo fato de você ter se apaixonado por uma garota de programa, isso quantas pessoas já passaram por isso e algumas tiveram histórias felizes e outros não, como pode acontecer com qualquer casal, independentemente de alguém ser profissional do sexo ou não. O que me traz preocupação é de você agora ficar engendrado nessa teia, na qual você ainda não vivenciou, não internalizou o final realmente dessa relação. Ou seja, está na hora de você começar a passar por um processo de luto. E esse luto não é simples, porque nós estamos falando de luto de pessoas vivas. Porque quando falamos luto de pessoa morta, eu não vou dizer que é mais simples, mas pelo menos você não corre o risco de encontrar com a pessoa ali numa próxima esquina. E o que eu acho interessante, queria chamar a sua percepção, aqui é para uma parte do seu texto em que você disse que numa determinada época em que você não estava satisfeito com o comportamento dela, você teve capacidade de colocar final na história, ou seja, você foi capaz de terminar uma vez. Só que depois que ela reapareceu, você acabou fraquejando e aí a coisa chegou no que nós já discutimos aqui. Então, olha, saudades você vai ter. Agora, ficar olhando sites de acompanhantes para ver se você a encontra, eu sugiro que você não alimente nenhum tipo de mecanismo como esse, de ficar procurando em rede social, ficar procurando em site pornográfico, em site de acompanhantes, e nada que possa continuar fazendo com que você esteja engendrado nessa teia que você mesmo chamou de círculo vicioso. Quanto ao que ela está fazendo da vida dela, se ela está procurando novos parceiros ou se ela continua como profissional do sexo, ficar conectado a isso não é um bom caminho. Porque o que tem pra gente no final dessa história é o seguinte, houve
uma pessoa que se encantou por outra e que essa outra pessoa não teve o mesmo nível de encantamento dessa primeira. Então, é preciso você aceitar, e eu sempre faço essa ressalva, aceitar não tem nada a ver com gostar. Aceitar é entender que algumas condições que a vida nos coloca não tem como nós lutarmos contra, não tem como nós acharmos que vamos transformá-la, ainda mais quando estamos falando de dois seres humanos e que um não deseja a mesma coisa que o outro. Então tenha sabedoria, você já é uma pessoa com 53 anos de idade, tente tocar a sua vida para frente, você pode se apaixonar por outras pessoas, você pode dar lugar no seu coração para outras pessoas, mas que estejam na mesma frequência que você. E que você não tome mais esse tipo de atitude impulsiva, de fazer empréstimos igual você está falando, tendo a ilusão que isso será garantia de algo, porque isso não é garantia de nada no final das contas e é o que você está experimentando aí agora. Tá bom? Então um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar lá por @DouglasAmorimPsicólogo, e gostaria de pedir para você está nos assistindo fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, porque é bastante importante para a gente, e até o nosso próximo encontro.